pra pensar que sem as enzimas a gente levaria anos pra digerir aquele pãozinho francês? Aquele pão que você come no café da manhã? Pois é, ele só vira energia graças a um grande exército invisível. As enzimas. Essas proteínas incríveis, elas são capazes de acelerar reações no nosso corpo com uma eficiência que nenhum catalisador sintético conseguiria ou seria capaz. As enzimas são, em sua maioria, proteínas altamente especializadas que atuam como catalisadores biológicos, ou seja, elas aumentam a velocidade das reações químicas essenciais para a vida, sem serem consumidas ou alteradas permanentemente no processo. Para você ter uma ideia, algumas enzimas são capazes de acelerar uma reação química em até 10 elevado a 17 vezes. Um exemplo impressionante é a uridina 5-fosfato descarboxilase, uma enzima envolvida na biossíntese dos nucleotídeos de pirimidina. Sem a ação dessa enzima, essa reação tem um tempo de meia-vida de cerca de 78 milhões de anos, porém com a ação da enzima, essa mesma reação acontece em milissegundos. O poder catalítico das enzimas supera em muito de qualquer catalisador sintético ou inorgânico conhecido, porque, além de acelerar, elas conseguem realizar isso com uma altíssima especificidade, ou seja, elas atuam sobre um único substrato ou sobre um grupo muito restrito de substratos e assim elas conseguem diminuir seletivamente a energia de ativação das reações. Mas claro, há exceções nesse mundo molecular. Nem toda enzima é uma proteína. Existe uma classe de catalisadores biológicos que são formados por RNA, as ribozimas. As ribozimas não apenas catalisam reações químicas, como também armazenam informação genética, papel associado ao DNA. E isso é muito importante para a teoria do mundo de RNA, que sugere que no início da vida da Terra, antes do DNA e das proteínas, o RNA acumulava múltiplas funções. Ele seria, ao mesmo tempo, material genético e catalisador bioquímico, permitindo o surgimento das primeiras formas de vida. As enzimas têm diversas características, e uma das características é uma especificidade altíssima. Cada enzima tem um encaixe perfeito com o seu substrato, como uma chave e fechadura. Isso acontece porque o sítio ativo da enzima, ela possui um tamanho tridimensional único, que se encaixa em um ou pouco substrato, garantindo que a reação ocorra de forma precisa e eficiente. Embora o conceito de chave fechadura seja importante para a gente poder entender o conceito de especificidade enzimática, ele não representa exatamente o que acontece de fato. Na realidade, muitas enzimas são flexíveis e dinâmicas, e por isso o modelo de encaixe induzido é muito mais fiel. Nesse modelo, tanto a enzima quanto o substrato sofrem pequenas modificações conformacionais, para se ajustarem melhor um ao outro. Além disso, algumas enzimas apresentam especificidade absoluta, ou seja, só reconhecem um único substrato. Outras possuem uma especificidade relativa, sendo capazes de reconhecer um grupo de substratos estruturalmente semelhantes. E existem também as enzimas com estereoespecificidade, que diferenciam moléculas que são imagens especulares, como as formas D e L de açúcares ou aminoácidos. Não se consomem. Por serem catalisadores das reações, as enzimas não são consumidas durante o processo. Elas participam da transformação do substrato em produto e ao final continuam intactas, prontas para acelerar a próxima reação. É como aquele colega seu da academia que te ajuda na série mais pesada, mas sai de lá sem nem suar. Ou seja, pronto para encarar o próximo desafio. Podemos ressaltar a eficiência catalítica, então. As enzimas operam de forma extremamente eficiente mesmo sob condições brandas, como temperaturas moderadas, pH fisiológico, ao contrário, por exemplo, dos catalisadores químicos industriais, que frequentemente exigem altas temperaturas e pressões. Essa eficiência, no entanto, é dependente da estrutura tridimensional íntegra da enzima. Se as condições do meio se alteram muito, como o aumento exagerado da temperatura ou variações extremas no pH, isso pode levar à desnaturação da enzima, ou seja, ela perde a sua estrutura e com ela a sua função. Por isso o corpo humano mantém o ambiente interno cuidadosamente regulado. Essa combinação de especificidade, eficiência e estabilidade é o que torna as enzimas essenciais para a vida. Verdadeiras máquinas moleculares, ajustadas para fazer o trabalho certo, na hora certa, no lugar certo. Para que isso ocorra, as enzimas formam o chamado complexo enzima-substrato. Isso ocorre no sítio ativo, uma espécie de busão de estrutura que acomoda o substrato e isola o meio externo. Dentro de um ambiente específico, a enzima facilita a formação do estado de transição, que é o ponto mais instável e também o mais energético da reação. É justamente para atingir esse estado de que a reação precisa de mais energia, conhecida como energia de ativação. A grande sacada é que as enzimas elas conseguem diminuir a energia necessária, acelerando o processo de forma eficiente e direcionada. O segredo do poder catalítico das enzimas está justamente em diminuir a energia de ativação. E o que é a energia de ativação? É a energia necessária para a reação acontecer. Então, sem isso, reações que levam milhões de anos aconteceriam devagar demais para sustentar a vida. Nem todas as enzimas elas trabalham sozinhas. Algumas precisam de parceiros para funcionar completamente. E aí que entram os cofatores e as coenzimas. Cofatores são geralmente íons inorgânicos, como ferro, magnésio, zinco ou cobre, entre outros. Eles ajudam a estabilizar a estrutura da enzima ou participam do mecanismo da reação, facilitando o transporte de elétrons ou de grupos químicos. Coenzimas são moléculas orgânicas ou metalorgânicas complexas, muitas vezes derivadas de vitaminas, como as do complexo B. Um exemplo clássico é o NAD, a nicotinamida adenina de nucleotídeo, derivado da niacina, da vitamina B3, que atua como coenzima em diversas reações de oxirredução. Por isso, uma alimentação equilibrada, rica em minerais e vitaminas, é fundamental para o bom funcionamento enzimático. Sem essas pequenas moléculas auxiliares, diversas reações do nosso corpo simplesmente nunca aconteceriam. Quando a enzima está associada ao seu cofator ou à sua coenzima, temos o chamado holoenzima, a forma completa e ativa da enzima. Já a parte puramente proteica, isolada e inativa, sem auxílio do seu componente não é proteico, é chamada de apoenzima. Em alguns casos, o cofator ou a coenzima se liga de forma temporária, como um ajudante que chega para fazer o seu papel e vai embora. Em outros, o cofator se associa de maneira permanente ou covalente, formando o chamado grupo prostético. Essa interação entre enzimas, cofatores e coenzimas mostra que a vida é uma verdadeira cooperação molecular, onde cada componente, por menor que seja, tem um papel essencial no equilíbrio do organismo. As enzimas são classificadas em 6 grandes classes, dependendo da reação que catalisam. Oxorredutores transferem elétrons. Transferases transferem grupos funcionais. Hidrolases realizam hidrólise,
quebra de moléculas com água. Liases adicionam ou removem grupos, gerando ligações duplas. Isomerases convertem moléculas em seus isômeros. E as ligases unem moléculas usando ATP. Agora, vamos falar sobre a cinética enzimática, ou seja, como a velocidade das reações enzimáticas pode ser influenciada. O primeiro fator é a concentração do substrato. Quanto mais substrato disponível, mais rápido a reação acontece até que todos os sítios ativos das enzimas estejam ocupados. A partir daí, mesmo que o substrato aumente, a velocidade não cresce mais. Esse limite é chamado de Vmax, ou ponto de saturação. Outro ponto é a temperatura. Cada enzima tem uma temperatura ótima para funcionar. No corpo humano, a maioria trabalha em torno de 36,5 graus. Se a temperatura sobe demais, a enzima se desnatura e perde função, como um ovo que cozinha e não volta ao estado anterior. Por fim, o pH. Cada enzima tem um pH ideal. A pepsina, por exemplo, precisa de um pH igual a 2, que é um pH ácido, como no caso do pH do estômago, enquanto a tripsina prefere um meio básico, como no caso do intestino, em que o pH é igual a 8. Ou seja, para as enzimas trabalharem bem, elas precisam de condições certas, no caso como o substrato, a temperatura e o pH no ponto certo. As enzimas elas podem ser inibidas seja por processos naturais do organismo ou por medicamentos que são criados para isso. Essa inibição ela é vital para a regulação de reações químicas que controlam funções biológicas. Na inibição competitiva, o inibidor disputa o sítio ativo da enzima com o substrato. É como aquele seu colega que pega seu lugar favorito no ônibus. Quem chegar primeiro ocupa espaço, bloqueando o outro. Temos a inibição incompetitiva, então aqui o inibidor só se liga depois que a enzima já formou um complexo com substrato em algum outro lugar da molécula. Isso trava a reação e impede que ela siga adiante. Inibição mista. O inibidor pode se ligar tanto na enzima livre quanto no complexo enzima-substrato, interferindo de diferentes formas e tornando o controle mais flexível. Inibição irreversível. O inibidor se prende de forma definitiva à enzima, destruindo a sua função. Muitos venenos agem assim. Além disso, existem as enzimas alostéricas, que possuem regiões específicas fora do sítio ativo. Quando um ligante se liga nesses locais regulatórios, ela pode inibir ou ativar a enzima, modulando seu funcionamento de forma sofisticada. Algumas enzimas elas agem como gerentes do metabolismo. Elas controlam o fluxo das reações, como na retroalimentação. Quando o produto final se acumula, ele volta para inibir a primeira via, evitando o excesso e mantendo o equilíbrio. As modificações covalentes, elas são processos como a fosforilação que modificam a enzima, ligando ou desligando a sua atividade. Já a proteólise são quando algumas enzimas elas são ativadas quando parte delas são cortadas. As enzimas não são importantes apenas no nosso corpo. Elas brilham em diversas outras áreas, e algumas delas são: na indústria de alimentos, como pães, queijos e cervejas. Na farmacologia, com antibióticos e anti-inflamatórios, muitas vezes inibem enzimas específicas. Além disso, várias doenças genéticas envolvem defeitos em enzimas específicas, o que torna o estudo da enzimologia essencial para diagnósticos e tratamentos. E resumindo, sem enzimas não existe metabolismo, energia ou vida. Elas são poderosas, específicas e reguláveis. O estudo das enzimas é essencial não só para entender o corpo, mas para transformar a medicina, a indústria e a ciência. E aí, você gostou de saber sobre essas proteínas incríveis? Então você já pode se considerar um enzimólogo ou neurótico.